Oi, aqui é o André e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre tipos de punidores. Basicamente eu posso dividir ele em dois tipos, primários e secundários. Punidores primários são aqueles que nós já entendemos, que nós já temos como punidores desde o nosso nascimento, ou seja, eles já estão ali como punidores devido a uma história filogenética. Por exemplo, alguma coisa que cause dor, lesão, ou então temperatura forte, temperatura muito fria, ruídos extremamente altos, enfim, tudo aquilo que a gente não precisa aprender que é punidor, eu posso estar tratando como um punidor primário. Agora, o punidor secundário é aquele que se torna punidor devido a uma história de condicionamento prévio. Então, basicamente, existe aí até um condicionamento que depende da tua ontogênese, depende da história de vida, das coisas que você fez, do que aconteceu com você. Então, por exemplo, cara feia pode ser um punidor secundário se foi relacionado com punidores primários ao longo da tua história, beleza? Então, daqui a um tempo, se você receber uma cara feia, você pode reduzir a frequência do que produziu e aumentar a frequência daquilo que o remove, ok? Então, por exemplo, críticas. Críticas podem ser punidores secundários caso tenham sido pareados com punidores primários também. E por aí vai. Então você tem esses dois tipos. Basicamente, um vem devido à sua ontogênese, ou seja, você aprendeu, e o outro você não aprendeu. Você já veio com isso de brinde na tua bagagem ontogenética, né? Teve uma questão evolutiva aí envolvida. Tá? Esses dois tipos de punidores, eles têm funções aí, né? Eliciadoras, que podem ser primárias ou secundárias também. E eles são capazes de reduzir as respostas que os produzem e aumentar as respostas que os removem, certo? Mas eles dois têm origens diferentes. É isso, basicamente esses são os tipos de punidores, primários e secundários. Lembrando que, por exemplo, coisas que você sente medo, digamos que a gente tem medo de palhaço, então provavelmente o palhaço ele pode ser um punidor secundário, porque ele aprendeu durante a história dele que palhaços são coisas relacionadas a estímulos aversivos. Tem gente que tem medo de altura, então provavelmente a altura pode ser um punidor. Olha, você vai fazer isso, eu vou te deixar lá em cima. Não tem essas pessoas, né, que são bem cruéis e que causam, né, umas punições assim desse tipo? Ou então, por exemplo, a pessoa, o pai que bate no filho. Nossa, é um punidor primário, né? Super ruim. Lembrando que o que a gente da análise do comportamento fala sobre punição? Que ela deve ser utilizada em último caso, num caso assim que não tem mais como solucionar. Então, por exemplo, imagina que você tem uma criança que se bate o tempo inteiro, você já tentou de tudo, mas não consegue fazer ela parar de se bater. Aí você pode usar um punidor. André, mas usar um punidor? Porque já tentou de tudo mesmo, nada deu certo com ele. Tentou reforçamento de não sei o que e tudo mais. Então é o último caso e tem que ser branda. Branda, como assim? Por exemplo, não pode causar uma punição, tem um super punidor para esse comportamento. Tem que ser, digamos assim, a criança se bate e aí joga um jato de água nela, entendeu? Algo bem assim, brando, algo que não vai causar nenhum tipo de injúria para ela, algo super brando. E tem um detalhe, que além de ser brando, o fato dela ter emitido o comportamento certo depois de se punir, ou ter reduzido, tem que ser seguido de um reforçador também. Então, digamos que ela se bata, né? Aí você deu o punidor lá, que é jogar borrifar um pouco de água nela. Ela faz assim e para. Aí, muito bem, você parou. Aí recebe alguma outra coisa por ter parado também. Então, o uso de punidores ele deve ser extremamente calculado. Você tem que ter certeza mesmo de que todas as estratégias de reforço positivo já foram tentadas, e caso você vá usar um punidor, ele tem que ser brando, né? E assim, acompanhado de reforçadores positivos por outros comportamentos que tenham ocorrido. Então ela se comportou, ela ganha também por isso. Tipo, muito bem, você se comportou, aí depois ganha um abraço, alguma coisa por isso. Claro, não depois de ela ter emitido o inadequado, mas ela tem que ter emitido uma outra resposta para ganhar os reforçadores positivos, certo? Então é isso. Basicamente, esse que eu tinha para falar. Um grande abraço, até mais.